Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre as reavaliações de valor patrimonial dos fundos de tijolos, que vieram aqui trazendo reavaliações negativas, algo que deve estar confundindo aqui muitos investidores. Afinal de contas, a inflação subiu em 2024 e um valor dos imóveis, em tese, acompanha a inflação, né? Portanto, o VP deveria estar subindo também. E então, mas não é tão simples assim as contas. Na verdade, são bem complexas aqui essas contas de revelação de valor patrimonial. E isso aqui é um tema complexo, mas vou tentar simplificar aqui para explicar o que foi que aconteceu do porquê a gente viu tantas reavaliações negativas nos fundos de tijolos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, vamos começar aqui mostrando alguns casos para exemplificar. Em VISC 11, o fundo de shopping da Vinci, a gente teve uma queda de 1,08 no valor aqui dos imóveis. Então, se a gente for somar aqui de inflação de quase 5% acumulada aqui em 2024, então a gente poderia estar falando de uma queda real aqui de quase 6% aqui no valor dos imóveis. Já em VILG 11, teve aqui uma queda de 0,41%, aqui mais uma queda negativa. E para não falarem que é uma questão de fator Vinci, a revelação aqui de HGBS 11 da Red, aqui tivemos vários shoppings recebendo reavaliações negativas também. Aqui, vários deles aqui com reavaliação negativa, tá? E acho que também tivemos algumas exceções. Tivemos, por exemplo, HGLG e HGRU como exemplo aqui de avaliações positivas. Aqui no caso, o Fundo de Logística teve uma revelação de 5,3%. E a de HGRU acho que foi menor do que isso, no caso, os 2 ou 3%. Então, aqui desses casos que eu falei com vocês, apenas aqui o HGLG, a Rocha, teve uma reavaliação superior à inflação. No entanto, não vão aqui tirando conclusões precipitadas, porque é daqui de Suíça, por isso que o fundo é maravilhoso, que por isso que só ele que conseguiu aqui ter uma revelação positiva. E aqui acho fundamental vocês tirar isso aqui da cabeça que tudo começa com K e com H é algo divino, algo divino. Os fundos podem ser muito bons, mas tira isso aqui da cabeça de que é coisa divina, ficar endeusando o fundo, endeusando o gestor, endeusando o influenciador. Isso aqui não é nem um pouco saudável. Então, acaba que essas reavaliações acabam muito aqui a depender do avaliador que foi contratado para fazer essas contas. Algo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, agora aqui passando rapidamente pela teoria de reavaliação de imóveis. Nas reavaliações, a gente utiliza o método de fluxo de caixa descontado. Pelo menos vocês já devem ter ouvido falar aqui dessa expressão. E aqui, basicamente, o que acontece é que a gente traz os rendimentos futuros para o valor presente, ou seja, os aluguéis recebidos aqui com os aluguéis recebidos, mais a venda do imóvel aqui ao final do período aqui de simulação, a gente traz aqui para o presente. Aqui no caso, geralmente os avaliadores adotam aqui um período de 10 anos, tá? Então, com a inflação, nós temos que os aluguéis e um imóvel daqui a 10 anos também vão ter esse valor reajustado aqui, vão estar valendo mais em tese, né? Aumentando aqui o fluxo. No entanto, existe aqui a figura da taxa de desconto, que aqui no caso ela é utilizada para trazer os recursos para o valor presente. E lembre-se aqui daquela questão de que os juros é o preço do tempo, né? E a questão é a seguinte: cada avaliador aqui vai definir uma taxa de desconto diferente, sendo que alguns podem considerar aumentar essa taxa aqui devido ao aumento da questão de riscos macroeconômicos. Então seria aqui o dinheiro perdendo valor ao longo do tempo, né? E aqui no caso,
é exatamente o que a Red explica aqui em seu relatório gerencial. Aqui a gestora, ela explica que a queda no valor de alguns shoppings se deveu ao aumento da taxa de desconto devido ao aumento aqui do risco macroeconômico, além aqui de características de cada imóvel, né? Mas o fator determinante aqui não foi as questões de cada shopping, mas sim o aumento da percepção de risco macroeconômico aqui no Brasil. Então fica bem claro aqui nesse trecho. Vou ler aqui para vocês. O fator determinante para a queda nos valores de avaliação da maior parte dos ativos, na comparação com 2023, foi a elevação das taxas de desconto e capitalização em ao menos 50 pontos base, em face do aumento das taxas de juros de mercado observada ao longo de 2024. Ou seja, a NTNB subindo aqui, é, causando aqui mais dor de cabeça aqui para os investidores, né? E aqui exemplifico com uma reavaliação de valor de imóvel real, tá? E aqui vejam como o valor do imóvel varia bastante a depender da taxa de risco empregada. Aqui, tendo aqui apenas 50 pontos bases, a gente tem aqui uma queda ou uma alta bem significativa aqui no valor dos imóveis. E caso vocês queiram acessar aqui, tenho a curiosidade de ver uma arquivo de reavaliação, sugiro aqui que acessem o site de HGBS11 e baixem um documento aqui de é, reavaliação de imóvel. Lá tá lá. Eles colocam para cada um dos shoppings do portfólio, algo que achei excelente, tá? Para quem tiver um pouco mais de tempo e de curiosidade para saber como que é feito essa reavaliação dos imóveis aqui do fundo. E então, portanto, fiquem tranquilos, não é porque a avaliação do seu fundo aqui foi negativa que você está perdendo valor. Na verdade, é muito provável que o gestor ele consiga fazer essa venda por valores maiores que estão ali sendo avaliados, algo que a gente vê corriqueiramente acontecendo aqui em vários fundos imobiliários, né? A venda ocorrendo acima do valor de laudo. E, no entanto, é claro que em algum casos a, a perda de valor não é apenas que por conta da taxa de desconto, mas sim pelas perspectivas de um fluxo de caixa mais baixo. Aqui, por exemplo, temos aqui o fundo AIS11, um fundo de lajes de apenas 2 imóveis, teve final de contrato atípico com rescisão. Então, isso aqui acaba diminuindo bastante o fluxo de recebíveis do aluguel, ainda mais com a certeza que da redução do aluguel pago. Com isso, com a diminuição do fluxo, acaba que o fundo acaba perdendo valor. Aqui no caso a gente tem uma desvalorização de 11,3% do valor patrimonial do fundo. Mas então, aqui é caso a caso, né? Enfim, esse aqui é um tema complexo. Não se sintam mal aqui caso não tenha entendido 100% do que foi explicado aqui, mas que caso queira se aprofundar, pesquisem mais por matemática financeira, valor, fluxo de caixa contado, valor presente líquido do VPL. Então, acho que vale a pena fazer um pouco de estudo aqui para entender, não para saber como fazer um fluxo de caixa descontado, sabe? Acho que isso aqui não compensa fazer esse tipo de coisa para um investidor pessoa física. Mais ou menos entender o que que é feito, entender os fatores que impactam lá. Acho que isso é importante para a gente entender o funcionamento aqui de como que é definido o valor patrimonial aqui dos fundos de tijolos. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído com vocês. Peço que o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.